Eu começar a falar, só de pensar em falar já dá vontade de chorar. É, tem acontecido coisas maravilhosas na minha vida. E eu precisava dividir isso com vocês, porque, tipo assim, vocês foram uma pessoas que, mesmo sem eu não conhecer, muitas pessoas que sem conhecer, eu desabafava muito, né? Algumas situações vocês sabiam que eu tava passando, algumas bem poucas, a maioria não. Só que eu quero dizer pra vocês o quanto Deus é maravilhoso. E o que ele tem feito na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Que realmente choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu sou uma pessoa que eu não só postava oração por postar, sabe? Próximo story. Então, gente, eu sou uma pessoa que realmente sempre tive muita fé em Deus. Quando eu passei por aquela escuridão, que vocês sabiam que eu passava, eu achei que essa escuridão ia me levar. Porque no meio da escuridão, Deus me mostrou e me ensinou tantas coisas, que muitas das vezes eu falava, Senhor, o que eu tô fazendo de tão errado? Eu sei que eu sou falha, mas por que sofrer tanto? Eu acreditava muito que Deus não me amava, que Ele não me enxergava, por mais que eu sabia que tinha pessoas piores que eu em situações, mas eu não aguentava mais passar por aquilo, sabe? Eu me lembro até hoje, a depressão que eu tava era tão forte, que o sol me incomodava, a luz me incomodava, e eu amava só a escuridão. Eu lembro que uma vez, eu lembro que quando meus filhos chegavam da escola, esse dia, essa frase ficou bem marcada na minha memória, sabe? Quando meu filho chegou da escola, aí minha filha perguntou pro Renan assim: cadê a mãe, hein? Aí o Renan falou: como sempre, ela tá no quarto trancada. No fundo, eu acho que nem eles sabiam. Porque eu tentava ser tão forte, mesmo estando fraca, que eu não deixava mostrar pra eles, sabe? Como eu tava grávida, eu dizia que eu tava com sono por causa da gravidez. Mas só Deus sabe o quanto eu lutei pra sair disso. Eu lembro que teve uma vez que eu acordei. Eu acordei não, que eu estava acordada de madrugada. E aí aquele dia eu decidi me matar. E eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero que meus filhos vivam igual eu vivi. Eu não quero que meus filhos vivam como eu vivi. Sem mãe, sem ninguém. Mas eu já tô no meu limite. Eu não aguento mais sofrer. Eu não quero acabar com a minha vida, mas eu quero acabar com essa dor. E todos os dias eu falava só com Deus, com Deus, com Deus. E as amizades que eu procurava não queria me ouvir. Falava que eu me fazia de vítima. Eu tinha medo de incomodar. Então eu acho que nesse tempo eu fiquei muito mais próxima a Deus. Porque Deus foi o meu único amigo na hora da dor. E você crê em algo tão maravilhoso que você não pega, não vê pessoalmente, não conhece a fisionomia, é algo que não tem como explicar. Mas eu sempre soube que no fundo Deus sempre esteve comigo. Quando eu estava grávida, é, fazer coisas básicas do dia a dia, como tomar banho, escovar o dente, pentear o cabelo, se olhar no espelho, pra mim era terrível, terrível. Eu lutava com dois sentimentos diferentes. Um era depressão, o outro era ansiedade. E de verdade, eu vou falar pra vocês, se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje não. E a única coisa que eu sentia vontade de fazer era orar, mesmo sem força. Muitas das vezes eu não tinha nem palavra, mas eu chorava. Muitas das vezes eu nem ajoelhava. Eu falava com Deus só em mente. Mas eu nunca deixei de crer. E eu não conheci Deus na igreja. Não conheci Deus através de ninguém. Eu conheci Ele no meu quarto, escuro, sozinha, passando pela pior dor que eu já senti na minha vida.
Eu não sou evangélica, eu não tenho nenhuma religião. Eu apenas acredito muito em Deus. E eu peço pra Deus que essa minha fé, por mais pequena que ela seja, nunca se acaba. Porque se acabar somente a minha fé, acabou tudo em mim. Tudo. Quem me conhece sabe o coração que eu tenho. Sou cheia de defeitos, de falhas. Mas quem me conhece sabe o amor que eu tenho pelo próximo. Enfim, eu passei por tudo isso. Passei muita fome. Minha gravidez inteira, sozinha. Meu filho nasceu com várias manchas. Eu passei por várias e várias vontades. É horrível você estar grávida e passar por desejo, por vontade de comer alguma coisa. É horrível. Eu emagreci muito, tive problemas de pressão, tive pré-eclâmpsia, tive um parto horrível. Foi desesperador. Até no meu parto, eu sei que Deus esteve presente. E uma coisa eu quero falar pra vocês. Se vocês conhecem alguém que mudou do nada, que vocês estão vendo que tá distante, que tá triste, que tá diferente, sejam amigos de verdade. Porque pela glória de Deus, eu consegui ultrapassar isso. Sozinha. Mas não é fácil, não. Porque eu já vi e conheci pessoas que não aguentou com essa dor. Se matou. E talvez até eu poderia ter mudado essa situação e não mudei. Quem tem depressão tem medo. Medo de se sentir vítima. Medo de incomodar. Medo de atrapalhar. E a única coisa que a pessoa que tem. A única pessoa que tem esse tipo de sentimento, ela só precisa ser ouvida. Ou muitas das vezes ela nem quer falar nada. Mas ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir, eu tô aqui. Pode contar comigo. Eu não falo de bem material, eu não falo de dinheiro, porque muitas coisas que têm valor não têm valor. É, depois que eu tive meu filho, eu passei por outra etapa também que não foi fácil. Como vocês sabem, algum réus aí que eu postei recente, minhas contas foi bloqueada. Eu sofri maior injustiça, sem nenhum real, lascada, devendo aluguel. Só que Deus já tinha preparado tudo. Eu costumo dizer que Deus usa quem Ele quer. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para Deus me usar. Eu não preciso ser evangélica para Deus me usar. Se Ele quiser me usar, Ele vai usar eu, vai usar você. Então, depois que eu fiz aquele réus, gente, Deus usou o dono da casa, que não me tirou daqui com as crianças. Deus usou o dono da casa, quer dizer, que eu moro. Eu não conheço o dono da casa que eu moro até hoje, nem pessoalmente, só por telefone. Ele usou vocês, que eu nem conheço, mas que eu me abria, eu conversava e eu recebia milhões de mensagens de carinho. Para mim, eu tava sendo insuficiente o tempo todo. Pra mim, eu tava, tipo, vivendo por viver. Eu não conseguia ter força nem pra pensar em mim. Piorou pelos meus filhos. Porque quando você não se ama a si próprio, você não consegue amar ninguém. Mas minha fé, mesmo que ela foi pequena, ela ainda existiu. E eu sabia, lá no fundo, que Deus ia fazer acontecer alguma coisa. Enfim, eu não sei quem precisava ouvir aquele réu, sabe? Eu não sei qual o intuito de Deus, o que mudou na vida de algum de vocês que estão me escutando. Mas eu sei que era pra me ter falado, era pra ter acontecido. Depois que eu fiz aquele Hells, 2 dias depois, minha vida mudou. E mudou de um jeito que eu nem esperava. Vocês têm noção. Eu tava com minhas contas toda bloqueada. Eu tava passando necessidade. Eu tava prestes pra ser mandada embora. Sem ter pra onde ir. 5 crianças. E a única coisa que eu sabia era fazer, era orar, só. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Me ajuda. Eu cheguei a falar com pessoas
Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a falar com pessoas famosas, bem famosas. Não vou citar nomes, mas eu cheguei a falar com pessoas bem famosas que me notou. E eu implorei por ajuda. E fui humilhada. Aí chegou um dia que eu falei, Senhor, eu não quero mais passar esse tipo de humilhação. E aí Deus começou. Eu não sei, minha fé foi tão grande, sabe? Que eu entendi que eu não precisava de ninguém. Eu só precisava de Deus. E mais nada. Eu precisava me contar isso pra vocês. Porque Deus me libertou de uma depressão profunda. Ele me, de... Ele me libertou de uma ansiedade terrível. Ele me deu. Deus me deu a vida. Me deu a vida. Eu comecei a gostar de viver de novo. Eu comecei a acreditar em dias melhores. E mesmo depois, quando eu fiz aquele vídeo que começou a chegar muita comida, muita coisa boa para as crianças, para minha casa, eu ganhei tanta coisa, gente, tanta coisa que eu comecei a dividir com outras pessoas, de tanta abundância que foi grande, sabe? É, a única coisa que eu sabia era orar. E eu sei hoje até o tempo todo, que eu faço hoje até o tempo todo. E depois que aconteceu isso, aconteceu outras coisas terríveis que me machucou muito, muito. Mas eu, mas eu sabia no fundo que mesmo eu estar passando por um outro processo, fora aqueles que vocês viram, fora essa depressão que eu tô falando, eu sabia que Deus ia me ajudar. Eu sabia que ia passar. Porque por mais que eu queria não acreditar, um outro lado acreditava muito mais forte do que um outro lado que queria pensar em, sei, desistir de novo, sei lá. Depressão não é falta de Deus. Ansiedade não é falta de Deus. Não é frescura. É uma doença. E é uma doença que mata. Mata a alma. Enfim, gente. No hoje, eu quero contar pra vocês o que Deus fez na minha vida em 2 meses depois daquele vídeo que eu postei pra vocês assistir. Em 2 meses, Deus mudou a minha história. Em 2 meses, o azeite foi tão grande. Não tô rica, tá? Calma. Mas o azeite na minha vida foi tão grande que eu mudei a minha situação. Deus mudou a minha situação. E ainda assim eu consegui ajudar outras pessoas também. Eu falei pra vocês, né, de algumas coisas. Eu queria poder fazer muito mais. Queria poder ter condições de fazer muito mais. Mas infelizmente eu não posso, né? E eu tô fazendo esse vídeo pra vocês me tremendo. E cansadérrima também, porque eu tô muito cansada, viu? A fé é grande, mas a gente tem que correr atrás. Então eu tô trabalhando igual uma doida, 12 horas por dia. Mas eu tô muito grata mesmo. Eu não tenho palavras sequer pra descrever, na verdade. Eu tava passando muita humilhação, gente, com esses negócios de carro, sabe? Muita humilhação. Quem é mãe aí, solo, principalmente igual eu, sozinha, sem rede de apoio nenhum, igual eu, sabe o que eu tô dizendo? Quando o filho fica doente na madrugada, quando você tá sem nenhum real e precisa levar no hospital, quando algo sério acontece, você precisa de um carro, você necessita, o tanto que você também gasta com Uber, que você for ver ali, colocar no papel e na caneta, você tá gastando muito mais do que você pagar uma prestação de um carro. E eu vinha orando muito, porque tudo que eu quero agora eu falo com Deus. E quando você for orar, não ora pequeno não, porque o nosso Deus, pode dar coisas maiores. E se ele escuta a tua oração, assim como ele escuta a minha, a gente não pode orar pequeno. A gente tem que pedir grande. Hoje meu aluguel tá pago, quitado.
Hoje eu não tô passando mais necessidade nenhuma, nem básica, nem nada. E eu fiquei tão uma louca da comida, pelas, pelas fome que eu passei, pela necessidade que eu passei, que toda vez que eu tenho oportunidade, eu acho que todo final de semana eu vou no mercado. Esses dias não tava nem cabendo no armário e eu tava comprando coisa. Porque o medo era grande de faltar de novo. E olha que eu tenho que crer em Deus, eu sou uma pessoa que creio, hein? Mas eu sou falha também, né? Não deixa de ser humano. E exatamente 2 meses que eu não passo mais vontade de nada. Tudo que quiser eu quero. Comer eu tenho, eu como, eu, as crianças. No hoje eu consigo me olhar no espelho, eu consigo me arrumar, eu consigo fazer um vídeo, eu consigo postar uma foto. No hoje eu agora só ando assim, ó. Mais ou menos, né? De cílios, sobrancelha. Eu falei, Deus, por favor, Senhor, muda minha história em relação a isso. O Senhor sabe que não é por luxo e necessidade. Me ajuda, me ajuda. Gente, olhem só os próximos stories. Eu estou falando da minha aparência, assim, do lado de fora, para vocês entenderem o porquê. Quando a gente passa por essa doença aí da depressão, ansiedade, a gente não consegue se amar, se cuidar. Igual eu falei, tomar banho para mim era difícil, escovar o dente para mim era difícil, pentear o cabelo pra mim era difícil. Então piorou fazer isso, né? Não conseguia. Não tinha, né? Mas também não conseguia. No hoje, não é uma nave. Eu já fui muito humilhada com o carro, viu, gente? Implorando, lembro a última vez minha filha tendo crise de bronquiolite que ela tem desde quando nasceu. E eu implorei pra um ser humano aí levar ela no hospital comigo, porque eu não tinha dinheiro pro Uber pra nada. E eu tive que ter outros meios, porque mesmo me humilhando, não deu certo. E eu orei muito. Falei, Deus, por favor, me tira dessa situação, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode. Como vocês viram aí, gente, em 2 meses, não tô rica, mas Deus me exaltou de um jeito que ele me tirou do fundo do poço, tanto no psicológico como no físico. E eu não tenho nem como descrever, porque ninguém explica Deus, né? Isso é verdade. Então, se você tem algo na sua vida que para você é impossível, para Deus não é não. Para Deus é possível tudo e só questão de tempo. Tenho muitos sonhos, planos, desejos no meu coração, mas eu sei que no tempo certo, e se for para acontecer, vai acontecer. Porque os planos e os sonhos de Deus são melhores e maiores que o nosso. Hoje eu tô aqui falando com vocês, ó, no meu carro. Graças a Deus, gente. Eu ainda tenho dívidas, viu? Mas o que seria da vida do pobre sem as dívidas? Mas nada se compara ao que eu tava passando. Nada. Não chega nem um terço. Eu queria fazer um vídeo bem melhor que esse, sabe? Eu não sei descrever pra vocês o que eu tô sentindo. Eu não sei descrever pra vocês essa emoção, esse agir de Deus na minha vida. Tô muito cansada, tô morrendo de sono. Tô muito cansada, tô dormindo muito pouco por dia. Mas a minha vida, tudo, eu entreguei na mão de Deus. Que seja feita a vontade dele e eu só peço força. Só isso. E eu peço que do mesmo jeito que ele está me abençoando, que ele possa abençoar vocês também. Que ele possa sondar o coração de vocês. E que vocês nunca percam a fé. Porque é a palavra-chave para tudo, gente. É a fé em Deus. É a oração. Às vezes a gente acha que Deus não escuta, mas ele escuta. Ele escuta. No tempo certo, ele faz acontecer. Eu ainda passo por algumas provas, sabe? Mas eu sei que Deus está comigo. Porque eu sei que sem ele, coitada de mim sem ele.
E é isso, gente. Agora eu vou dormir, que 5 horas da manhã eu tô de pé. Vou dormir 5 horinhas só. Mas eu precisava vir falar isso pra vocês, né? Tô sumida pra caramba. Mas no tempo certo, se for pra ser, vai acontecer. Eu volto de novo. Eu não sei quais os planos que Deus tem pra mim, mas eu acredito que sejam melhores que os meus. E eu quero que vocês fiquem. Eu acho que nem todo mundo vai ver esses stories, porque é muita coisa que eu falei, né? Mas que a pessoa certa que precisa ouvir isso, que ouça, que chegue até aqui. E que do mesmo jeito que vocês viram o que Deus fez na minha vida, que vocês acreditem que Ele vai fazer na sua. E é isso, gente. Eu desejo que vocês tenham uma semana, um final de semana, né? Quarta-feira abençoada. Um resto de uma semana abençoada, final de semana abençoado. Que Deus venha proteger eu e vocês. Que Ele não venha deixar faltar nada nem pra mim, pra vocês, nem na minha casa, nem na sua. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Boa noite.